Fala pessoal, eu sou o João da Game Feito à Mão e esse é o nosso canal de informação do mundo de TI e aonde eu ensino a vocês sobre computador gamer, sobre montagem de computador gamer, sobre o mundo da tecnologia em si. Então se você não é inscrito, inscreve no canal, deixa aqui o seu like também e bora pro vídeo de hoje. Então hoje como primeiro vídeo eu decidi que vou fazer como eu entrei nesse mundo de TI, por onde eu comecei e a minha trajetória até onde eu tô. Bom, eu gostaria que isso fosse um bate-papo mesmo, porque eu gosto de estar bem inteirado com as pessoas, com o meu público em si. Então, eu gostaria que isso aqui seja um bate-papo e o mais próximo possível de vocês, tá? Então, vamos lá. Tudo começa, né? Eu acho que todo mundo que mexe com TI, a gente tem um começo mais ou menos parecido. Então, na infância, eu já era muito ligado ao computador. Meu irmão trabalhou desde sempre com computador, desde que ele era mais novo também. Ele começou mais ou menos com 14 anos. Eu sou 7 anos mais novo do que ele. Então, desde sempre, teve computador lá em casa. Ele sempre mexeu, consertou o computador, ele sempre falou de computador comigo. Enfim, então foi aí o primeiro contato com o mundo do computador. E eu acredito que seja o primeiro contato de muitas pessoas que trabalham com esse ramo. É uma coisa muito importante de se falar. O TI, ele é uma área que você precisa primeiro gostar do que você faz e segundo, você precisa ser proativo para aprender. Então você tem que aprender muito. Até hoje, eu tenho 10 anos de experiência no TI, eu tenho 24 anos, eu comecei com 14 anos, mas nós já vamos chegar nessa parte. Mas até hoje eu aprendo muitas coisas e tenho muitas coisas a aprender. Nunca é o suficiente para você aprender alguma coisa, não só no TI, né, enfim, na vida, mas o TI tem você precisa estar sempre ali, atento no mundo do TI e a cada 6 meses atualiza, enfim, é uma loucura. Então eu sempre fui ligado a isso e lá para os meus 12, 13 anos mais ou menos, eu jogava muito no computador. Então eu jogava GTA, eu jogava Need for Speed Underground 1, Need for Speed Underground 2, jogava DD Tank na época, na internet era legal. Saudades dessa época, inclusive. Não sei se vocês lembram desses jogos web. Enfim, então nessa época eu já era um pouco ligado ao computador. E meu irmão, como eu já disse para vocês, ele começou a trabalhar com 14 anos de idade, com TI também. Então, mais ou menos em meados de 2012, ele abriu uma empresa de TI e aí ele começou a viver disso. Sempre me orientava de começar no TI e de procurar entender mais sobre, mas eu nunca escutava. Mas aí ele começou a fazer faculdade e aí o tempo dele começou a ser tomado demais. Então o que ele fazia? Ele chegava do trabalho, né, de tarde, e ele deixava o computador comigo e falava assim: olha, eu preciso que esse computador fique pronto. Eu não sabia bulhufas sobre um computador em si, sobre o hardware. Eu sabia mexer, sabia mexer, beleza. Mas sobre o hardware eu não sabia nada, cara. Então, qual que era a grande questão? Qual que era a grande sacada? Lá em 2014 já tinha YouTube, já tinha muitas pessoas ensinando muitas coisas na internet. O que eu fazia? Eu pegava o computador, eu tentava entender ali mais ou menos o que estava acontecendo, se o computador não estava ligando, se não estava dando vídeo, enfim. E aí eu pesquisava no YouTube sobre os possíveis problemas, eu conseguia resolver mais ou menos ali o que era. Então eu colocava um desafio para mim. Então ele chegava comigo mais ou menos 6 horas da tarde, vamos colocar assim, que ele chegava com os computadores e eu falava assim: olha, até 7, 10 horas da noite eu preciso pelo menos resolver um computador. Então eu me colocava esses desafios e isso me fez crescer muito, porque com o tempo, igual eu falei pra vocês, TI é muita experiência, então você vai pegando experiência de acordo com o tempo, né? Então o computador às vezes está com algum problema, não tá dando tela, pode ser 1 milhão de coisas, então no feeling mais ou menos você vai pegando. Então com isso eu fui agregando muito conhecimento lá mesmo nos meus 14 anos. E a partir daí, a partir que eu comecei a consertar os computadores, ele começou a me remunerar, então eu ganhava um dinheirinho ali com 14 anos, com 14 anos mesmo eu já sustentava pelo menos as coisas que eu comprava, um lanche na escola, ir na padaria, enfim, eu já com 14 anos ali eu já ganhava um dinheirinho muito pouco, mas em 2014, para quem tem 14 anos, era perfeito. Então os anos foram se passando, eu fui continuando nesse modelo de negócio com ele, onde ele trazia os computadores para mim, eu consertava os computadores e nessa época, pessoal, para vocês terem uma noção, era na época do barramento 1155 das placas mãe Asus, P8H61M, LX2R2.0, eu já tive uma B75 MD3H com i7 2700K, era um computador
top na época, que eu custei para montar, mas eu montei. Então era mais ou menos nessa época que eu trabalhava, que eu mexia com os computadores. E era na época onde o computador dava muito problema, por exemplo, de vídeo, que parava, simplesmente parava. Na maioria dos casos era memória. Mas era nessa época que eu mexi no computador, que eu peguei mesmo para mexer e fazer e enfim, ali eu fui ganhando muita experiência com o computador. Bom, aí os anos foram se passando, eu já tinha mais ou menos 15 anos de idade. E aí meu irmão ele começou a levar os computadores para eu montar mesmo. Então eu pegava os computadores e começava a montar. Porque, para quem não sabe, eu mexo mesmo, eu gosto mesmo de mexer com PC Gamer, de montagem de PC Gamer, de cable management. Inclusive eu tenho um curso sobre montagem de PC Gamer, sobre desde as escolhas das peças, a peça ideal, o que você precisa analisar nas peças, até você montar o computador e organizar todos os cabos ali para ficar assim 100% perfeito. Então, desde aquela época, eu fazia isso, né? Então, eu aprendi muito fazendo essa organização de cabos e montando o computador em si. Então, quando eu tinha ali mais ou menos 16 anos, eu nunca vou me esquecer de um computador que eu montei, de um computador gamer, com um gabinete Cosmos 2, uma placa-mãe Extreme 3, não lembro as configurações direito, mas eu vou deixar a foto para vocês aí, porque eu tenho essas fotos do computador que eu montei. Na época ficou ótimo. Vocês vão ver, vocês tirem suas conclusões. Mas a partir daí, eu vi que existia um mercado muito grande de computador gamer. Então as pessoas, elas queriam montar os computadores gamer, né? Porque naquela época começou a entrar a moda dos jogos, e teclado mecânico, e G27, enfim, começou essa onda. Então mais ou menos com 17 anos ali, eu entrei no mundo de montagem e organização de computadores gamer, que muito se aprende na prática, tá pessoal? E mais pra frente, né, depois quando eu fiz ali meus 18 anos, eu fiz alguns cursos de montagem e manutenção de computador, mas era só para ter o diploma mesmo, nada que eu já não sabia, né? Modéstia à parte falando, mas é porque eu já mexia muito, eu já colocava a mão na massa ali e já resolvia muitos problemas. Então, para vocês entenderem a continuação dessa história, vocês têm que entender como que a nossa empresa funciona. Nós somos uma empresa de TI, nós atendemos empresas, né? É um negócio B2B. Então, as empresas elas nos contratam como terceirizados e nós atendemos todo o setor de TI das empresas. Então, a gente atende o suporte usuário, a gente faz redes. Então, eu tenho o curso de FortiGate, eu sou NSE 4 no FortiGate. Para quem sabe o que é NSE 4, eu comecei, fiz até a metade ali do NSE 5, então eu tenho alguma experiência com o FortiGate, com o PFSense também a gente tem experiência, então a gente mexe com toda a parte de rede, de arquivo de dados, de servidor de dados, porém o nosso mais forte hoje em dia, é o suporte ao usuário final. Então a pessoa abre um chamado, eu vou até a empresa e resolvo. Então esse é o nosso modelo de negócio. Então lá com 17 anos, eu comecei a sair com meu irmão para atender os clientes, esses clientes que ele sempre teve. Então eu comecei a atender esses clientes e comecei a ir nas empresas com ele. Então eu comecei a compreender ali como que funcionava esse mercado, como que funcionava o mercado de TI, o que a gente tinha que fazer, como nós nos portávamos, o que acontece ali mais ou menos no dia a dia. Então lá com 17 anos eu já comecei a fomentar essa vontade de mexer com TI e etc. E aí quando eu fiz 18 anos, eu já ganhava dinheiro com TI, algum dinheirinho, mas aí eu precisei aumentar mais a quantidade que eu ganhava, porque com 18 anos você tá ali mais ou menos, o que você vai fazer, o que eu vou fazer da vida. Então eu resolvi colocar uma faixa na porta da minha casa, uma faixa mesmo de montagem e manutenção de computador, e daí eu comecei a ganhar um dinheiro ok com o TI. Eu comecei a formatar vários computadores no meu bairro, então as pessoas elas passavam, como a minha rua ela era uma passagem de ônibus, então eu fiz muito serviço simplesmente pela faixa, né? Bom, enfim, com 18 anos eu comecei ali a ganhar mais ou menos um dinheirinho com TI, tá? Não era nada exorbitante, uau, mas eu conseguia pagar as minhas contas ali, o que eu gostava de fazer, comprar um teclado mecânico para jogar um CS, enfim, aquela coisa de jovem mesmo. Mais ou menos em meados de 2019, a gente resolveu abrir uma loja de TI. Então a gente tinha uma loja onde vendia o computador, a gente fazia toda a parte de manutenção de computadores, de notebook também. Então eu mexi com muito computador, eu mexi com muito notebook e isso me agregou muito na minha carreira sobre identificação de problemas, sobre o que eu podia fazer, como que eu podia resolver. Isso, assim, agregou muito, por isso que eu falo para vocês que TI é muita prática e você precisa ter um pouco de paciência também para entender que o tempo ele vai te trazer muita experiência. E aí em 2019, eu já tinha 19 anos, a gente abriu a loja e a gente ficou aberto até em meados de 2022, bem no final da pandemia. Porém a loja ela não sobreviveu à pandemia.
Então a gente ficou ali, a gente foi até onde deu, mas com a pandemia, né, como foi uma coisa global, então as peças, inclusive de eletrônicos, elas ficaram exorbitantemente caras na pandemia, até para os nossos fornecedores. Então na hora da gente comprar no fornecedor, era 3 vezes o preço normal. E na internet, assim, né, não estava tão barato, mas era muito mais barato do que comprar conosco. Isso desestabilizou muito a gente. A pandemia, eu acho que ela fechou muita empresa e foi uma época um pouco complicada. Enfim, quando terminou a pandemia, meu irmão, que era meu sócio, ele teve uma outra oportunidade de negócios e ele decidiu fazer uma transição, a gente fazer uma transição ali entre eu sair da loja e começar a atender os clientes finais, já que desde novo eu já conhecia todo mundo. Então tem clientes que a gente tem há 10 anos e eu já conheço o pessoal, então valia a pena a gente fazer essa transição. Então a partir daquele momento, entre uma transição de fechar a loja e eu passar para a empresa dele, eu trabalhei ali entre a loja e saindo para os clientes. Então, as primeiras vezes foi assim uma coisa que eu nunca vou esquecer, da vergonha que era chegar na casa de um cliente sozinho, sem ninguém, e tentar resolver o problema dele e tentar achar uma solução para o problema dele. Eu acho que o que mais pega ali para quem é profissional de TI, nas primeiras vezes que vai fazer alguma visita. Então, se você está querendo entrar nesse mundo, acredite nisso. Você vai ter muita vergonha, porque as pessoas elas vão começando a te perguntar coisas e às vezes você sabe muito, mas você não sabe que você sabe. Então você fica ali com uma insegurança e algo que fica te prendendo e que você fica, cara, será que eu sei disso? Mas na verdade, galera, quando você estuda, quando você dedica alguma coisa, você consegue explicar para as pessoas muito bem. E uma forma de aprender é explicando para as pessoas. Então, para você que quer entrar nesse mercado, não desista de estudar e não acha que você não sabe aquele tema que você estudou. Claro, a gente aprende muito, mas quando você explica para alguém, você entende que aquilo fixou na sua cabeça e que você consegue explicar para as pessoas aquilo. Enfim, as primeiras vezes foram assim extremamente desconfortáveis, uma visita ao cliente final, porém tudo deu certo e hoje em dia eu fico responsável por toda essa parte. Então eu atendo os clientes, alguém abre um chamado, sou eu que faço a resolução, eu que faço acesso remoto e etc, etc. Então a minha história com TI, ela tem mais ou menos 10 anos, desde que eu comecei a mexer, desde que eu comecei a trabalhar e ser remunerado para isso, até onde eu estou hoje. E um detalhe é que eu nunca parei nesse mercado, né? Então eu nunca, tipo assim, eu fiquei 1 ano sem mexer. Nunca aconteceu isso. Eu sempre estive mexendo com o computador, sempre estive fazendo manutenção e dando suporte ao usuário. E eu acho que isso foi um trunfo muito grande para minha carreira, porque a constância é o caminho da perfeição, né? Então, para você ser bom em alguma coisa, você tem que treinar muito e você também tem que ser constante. E aí, com o tempo, eu fui me especializando em montagem de computador gamer. Então, hoje, acho que o meu carro-chefe e o que eu tenho mais carinho de fazer é ajudar as pessoas com o computador gamer delas, com um sonho, que eu acredito que hoje vira um sonho, é muito mais confortável, às vezes, você ficar em casa com o seu jogo, enfim. É muito bom, né? Às vezes a gente ficar em casa do que fazer alguma outra coisa. E computador gamer hoje virou um sonho. E as pessoas elas têm muita dúvida sobre isso. Como escolher, qual peça que eu devo escolher, qual geração que é boa, qual que não é. Eu devo comprar um kit Xeon, eu devo comprar um kit Ryzen, eu devo comprar um kit Intel. O que que eu tenho que fazer? Então, hoje eu gosto e eu amo de ajudar as pessoas a montarem computadores gamer. Praticamente assim, igual o meu. O meu, tá vendo vocês, ele tá arrumado, eu mexi nele esses dias, eu até gravei um curso com ele, né? E eu convido vocês a verem esse curso. É um curso um pouco mais barato, é para quem quer focar só na organização de cabos. Então eu tenho esse produto, se alguém quiser. Eu vou deixar aqui na descrição o site, né? É um formulário que você vai, de acordo com a sua necessidade, tem um produto específico para você. Então, pelo conteúdo que tem, tá quase de graça. São 10 anos de experiência condensados num curso. Então, eu aconselho vocês que vejam esse curso e eu acho que tá bem legal, modéstia à parte falando. Mas, enfim, eu acredito que seja isso. Eu acredito que eu tenha passado algo para vocês, como eu comecei no TI. O TI é uma área muito boa de atuação, porém você precisa ter um pouco de paciência e você só vai aprender se você fizer, se você pegar, se tiver mão na massa, se tiver dedicação, vai dar certo, porque o TI tá em constante evolução.
constante evolução. Então, se você quer entrar nesse mercado, não hesite. Não hesite, comece o quanto antes, que o quanto antes você vai ter muito know-how para você conseguir fazer serviços e etc. e atender clientes. Mas é isso, pessoal. Eu acredito que nesse começo, essa interação entre a gente, para vocês conseguirem entender um pouco da minha história, é muito importante e vocês entenderem o que eu faço, de onde eu vim, aonde eu tô, e eu acho isso muito importante, tá? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que esse conteúdo agregue na vida de alguém. Se você está querendo entrar nesse mercado, acompanhe esse canal que eu vou dar muitas dicas sobre o dia a dia de um TI, como que entra na profissão e etc. Então, acompanhe esse canal e eu espero que vocês gostem. E muito obrigado e até a próxima.